Vamos lá, a conversa agora é por que ensinar física na educação básica, né? Bom, o primeiro ponto que eu gosto de destacar, que eu acho que inclusive é o mais importante, é porque os estudantes têm o direito de aprender física, eles têm o direito de ter contato com o conhecimento da física, até para que eles possam decidir se eles querem se aprofundar nesse estudo, nesse aprendizado posteriormente. Há outras razões que a gente pode citar aqui também como importantes, como por exemplo, o fato de a gente viver num mundo altamente tecnológico, onde a tecnologia permeia a nossa vida de forma assim, bastante avassaladora, e o conhecimento físico, não só da física, mas das outras ciências também, permite que os estudantes possam conhecer como essas tecnologias são criadas, como elas podem ser utilizadas, quais os benefícios e os malefícios que elas provocam na nossa vida, quais os impactos sociais, econômicos e ambientais que essas tecnologias trazem também. E o fato dos estudantes poderem ter acesso ao conhecimento científico e à construção do conhecimento científico e à construção da sua própria visão de ciência torna eles capazes de enxergar esse mundo de uma forma mais competente, mais eficiente, para que eles possam tomar decisões com mais qualidade no uso de tecnologias, no apoio ao desenvolvimento de determinadas tecnologias, no apoio a políticas públicas de melhorias ambientais, sociais, etc. Ou seja, cidadãos que possam ter um letramento científico robusto e que possam assim executar os seus papéis na sociedade, nas suas vidas de forma mais autônoma, independente e principalmente democrática e justa, com conhecimento de causa. Agora, a física ela tem um problema sério, que a física ela luta com um estereótipo que vem sendo desconstruído ao longo do tempo, e a gente tem trabalhado nisso arduamente, e a nossa obra é uma dessas ferramentas no sentido de desconstruir esse estereótipo, de que a física é uma ciência que é inacessível, e ela apresenta conhecimentos complexos, conceitos difíceis de serem entendidos e uma matemática muito robusta e muito necessária para que você possa entender a física. Em outras palavras, falando de forma mais simples, o estereótipo da física sempre foi de uma ciência de aplicação de fórmulas, e se você não sabe matemática, você não tem condições de aprender física. E o que a gente tem visto é que os livros didáticos, ano a ano, projeto a projeto, edição a edição digital, tem se modificado no sentido de trazer o que há de mais moderno no ensino de física e pesquisa em ensino de física, e tem aberto possibilidades muito grandes, muito multifacetadas para que os estudantes possam se aproximar do conhecimento físico e da aprendizagem da física na fase de escolarização que eles estão. No começo, se a gente pega livros didáticos mais antigos, a gente percebe que eles eram muito conteudistas no sentido de apresentar conceitos, fórmulas e aplicação de fórmula para gerar resultados matemáticos, sem uma explicação, sem uma contextualização, sem uma consequência desses resultados. Com o passar do tempo, os livros começaram a trazer drops, apresentando personagens importantes da história da física e da ciência em geral, depois sessões com texto de história da ciência, mas sempre os mesmos trechos de história repetidos de obra em obra, e com o passar do tempo os boxes de sessões foram ganhando cada vez mais importância. A gente pode dizer até que hoje, na nossa obra, os boxes de sessões são tão ou mais importantes até que o conteúdo do miolo de texto. Não que o conteúdo não seja importante, não é isso, mas quando a gente propicia para os estudantes a possibilidade de eles enxergarem outras facetas da física, que não só a apresentação dos conceitos, a articulação dos conceitos e a aplicação de fórmulas para gerar resultados quantitativos dos fenômenos, a gente pode abrir espaço para que mais estudantes possam se sentir acolhidos e se sentir motivados a aprender física. Quando eles percebem que a física traz questões filosóficas, que a física traz questões estéticas, a física traz questões que envolvem a sociedade, a economia, o meio ambiente, e com isso os estudantes podem perceber que é possível saber física, aprender física, mesmo não sendo tão bom em cálculo assim. E essa diferenciação ela vai acabar acontecendo para a vida toda, porque mesmo dentro da física, há físicos que são muito bons em matemática e normalmente se especializam em física teórica. Há físicos que são bons em matemática também, mas eles não gostam de física teórica, a predileção deles não é pela física teórica, mas pela física experimental. Eles gostam de mexer, de montar, de testar, de medir coisas. E os projetos que a gente traz no livro também eles têm essa multivariedade de opções, essa multivariedade de abordagens. Então existem momentos maker, existem momentos de discussão, existem momentos de explanação de ideias, de debate, de argumentação, de oralidade, existem momentos de criatividade, e tudo isso também é construir conhecimento físico. O que a gente quer com isso, na verdade, é que os estudantes possam se sentir acolhidos e possam ter a oportunidade de se apaixonar pelo ensino da física, como a gente é apaixonado pelo ensino da física, como professores da educação básica e autores até hoje, tá?
Então, dessa forma, o que a gente quer, na verdade, é fazer com que os estudantes percebam que a física é uma construção cultural, é uma maneira diferente de ver o mundo que tem as suas próprias ferramentas e características, mas é uma ferramenta que tem as suas vantagens e tem as suas particularidades e tem os seus privilégios também, porque a gente vê coisas que outras áreas da ciência ou do conhecimento humano não veem. Mas da mesma forma, a gente tem como complementar essa nossa visão também com essas trocas com as outras disciplinas e com as outras áreas do conhecimento. E aí, para encerrar, com isso a gente quer que os estudantes consigam perceber também que a física, como construção cultural, ela é criada e ela é construída por pessoas que estão inseridas numa sociedade, num momento histórico, num momento socioeconômico, e que todas essas características da sociedade refletem também na construção do conhecimento físico. E com isso, os estudantes percebendo que a física é uma construção cultural, que eles possam perceber que os cientistas, as cientistas são pessoas comuns, mas que se dedicaram a estudar a física mais a fundo, a desenvolver habilidades matemáticas, experimentais mais a fundo, mas são pessoas comuns. Eu gosto muito de citar um físico que eu admiro bastante, que é o Richard Feynman, que ele falava exatamente assim, olha, eu não sou um gênio, não sou uma pessoa acima do comum, não sou uma pessoa diferenciada, eu sou uma pessoa comum que gosta de estudar física. E aí a gente pode, de repente, favorecer a aproximação de estudantes que, num primeiro momento, se sentiriam refratados pela física, mas de repente podem se apaixonar pela física e de repente podem se aprofundar nesse conhecimento e se tornar grandes físicos lá no futuro. Eu tenho exemplos da minha carreira, eu tive estudantes que, no primeiro momento, eram até refratários ao ensino de física e que, de repente, se tornaram doutores em física e estão trabalhando com pesquisa na área até hoje. Né? E dessa forma, o que a gente quer é contribuir para a desconstrução desse estereótipo, né? Para que a imagem da física possa ser modificada e ela possa ser tão atraente quanto outras áreas do conhecimento e das expressões culturais humanas são, como as artes, por exemplo, como a música, como as linguagens, etc. Tá? E com isso a gente também propõe, né, que as ideias da física sejam apresentadas de tal maneira que os estudantes possam perceber que ela não só é construída por pessoas comuns, como ela é construída de uma forma não linear ao longo do tempo, ela não está estacionada no tempo, e as ideias da física elas vão se modificando, elas vão se transformando com a época, com a maneira como a sociedade vai evoluindo, porque a física é um bem da sociedade, ela é uma construção social. Tá? Vou dar um exemplo aqui. Tá? A gente pode falar, por exemplo, em queda de uma pedra. Né? Lá no passado, Aristóteles e Empédocles acreditavam que a pedra caía porque ela era feita do elemento terra, cujo lugar natural era embaixo do elemento água, do elemento ar e do elemento fogo. Galileu analisava a queda de uma pedra por um outro aspecto, um outro ponto de vista. Para Galileu era importante medir a queda da pedra, avaliar como essa pedra caía, fazer experimentações testando essa queda desse objeto, e a ponto inclusive de ele descrever o movimento da queda de uma pedra com uma precisão matemática muito robusta, muito precisa. Aliás, é de Galileu que a gente herdou essa tentativa de realizar experimentos de comprovação de modelos explicativos e também de fazer medições, né, trazendo a matemática como uma ferramenta, uma linguagem importante na descrição quantitativa dos fenômenos físicos. Mas é com Newton que a matemática na descrição desses fenômenos ela realmente atinge um estado da arte para a sua época. Quando Newton traz a sua teoria da gravitação e explica que a queda de uma pedra ela é, na verdade, a atração entre massas, né, da pedra e da Terra. Atualmente, a gravidade, né, pós-Einstein, é enxergada como uma distorção no tecido de espaço-tempo provocada por massas muito grandes. Ou seja, o conceito de gravidade e a explicação da queda dos corpos foi mudando com o tempo e foi ganhando complexidades ou nuances muito diferentes. E isso é uma questão que não está fechada, não está encerrada. Essas coisas elas podem evoluir muito mais e vão evoluindo ao longo do tempo. Né? Um outro exemplo aqui é com relação à natureza da luz. A luz é uma onda, né? A luz são ondas que se propagam a partir de uma fonte ou são partículas que saem dessa fonte? Lá no passado, o próprio Newton, por exemplo, acreditava que a luz era formada por partículas. Para explicar a reflexão da luz no espelho, por exemplo, Newton imaginava a luz formada por bolinhas que colidiam, né, na superfície do espelho e refletiam como uma bolinha de borracha capaz de colidir com o solo e saltar novamente. Né? Embora essa teoria corpuscular da luz da época de Newton não tenha ganhado muita amplitude, né, ela não ganhou tanta importância, porque os fenômenos ondulatórios conseguiam explicar de uma forma melhor muita coisa que acontecia com a luz no passado, quando Max Planck traz de novo a ideia de partículas de energia, dos quantum, né, dos quanta de energia, que depois foram utilizados, essa mesma ideia dos quanta de energia foi utilizada por Einstein para explicar o efeito fotoelétrico. Essa ideia da luz como partícula, a teoria corpuscular da luz, ela ganha novo impulso, ela volta à tona
e ela ganha robustez. E hoje a gente lida com a chamada dualidade onda-partícula, né? Porque a gente não consegue saber exatamente se a luz é uma onda ou uma partícula quando ela sai de uma fonte. O que se faz, na verdade, é analisar o fenômeno produzido pela luz quando ela atinge uma superfície, um objeto, e a partir da análise desse fenômeno a gente sabe qual é o modelo que melhor explica aquele fenômeno, se é um modelo ondulatório ou um modelo corpuscular. Ou seja, essa questão da luz ser uma onda ou uma partícula é uma questão que ainda está em aberto, né? E a ciência e a física ela vai evoluindo dessa maneira, né? Algumas ideias, por exemplo, elas são revisitadas, elas eram abandonadas no passado e de repente elas são retomadas devido a novas evidências, a novas medições, a novas experimentações, e o conhecimento físico ele vai sendo construído dessa maneira, ele vai evoluindo à medida que a sociedade também vai se transformando e vai se modificando, né? E o que a gente quer é que os estudantes entendam exatamente isso, que a física não é algo que vem fechado, que já vem pronto, já vem empacotado, e assim que é e pronto, acabou. E pelo contrário, os estudantes, inclusive, podem ser protagonistas na construção desse conhecimento. Para isso, eles precisam adquirir ferramentas adequadas para tal, tá? Enfim, o que a gente quer, na verdade, é exatamente isso. A gente quer que os estudantes eles se apaixonem pelo conhecimento físico, pela construção do conhecimento físico, que eles percebam o quanto eles são responsáveis pela construção do próprio conhecimento e como eles podem fazer isso de uma forma autônoma, independente e, principalmente, competente e segura. E a nossa obra tem a intenção de contribuir e muito para que isso aconteça com todos os estudantes. É por isso que a gente está aqui batalhando sempre para fazer com que esse livro chegue na mão dos nossos estudantes, tá? E aí você sinta-se muito seguro com o que você está levando para esses estudantes, porque a gente está se sentindo muito seguro com o que a gente está entregando para vocês, tá bom? Fico à disposição de vocês, é só entrar em contato.